Está começando agora mais uma edição do Mundo em Meia Hora para você nesta manhã aqui pela CBN. Ao meu lado está o Guga Chakra. Não exatamente ao meu lado, lá nos Estados Unidos, claro. Tudo bem, Guga? Como vai? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia aos ouvintes. Guga, a gente continua de olho na situação da pandemia do coronavírus, mas eu acho que vale a gente começar aqui na CBN no dia de hoje falando um pouco a respeito dos pedidos de desemprego aí nos Estados Unidos, antes de trazer, obviamente, os números relacionados à pandemia, ou pelo menos os dados dessa semana, já que chegou-se a mais 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Com isso, vamos a 33 milhões e meio, quase, de solicitações, o que é um número absolutamente impressionante para uma economia como a dos Estados Unidos, não, Guga? Exato, Nonato. E saiu a taxa de desemprego também nos Estados Unidos, que atingiu 14,7%, só para colocar no contexto o que significa esse número aqui nos Estados Unidos, Nonato. Em primeiro lugar, 2 meses atrás, a taxa de desemprego era de 3,5%, que era pleno emprego. Os Estados Unidos, em fevereiro, viviam em pleno emprego, abaixo de 4%. E a gente não pode esquecer que no auge da recessão, no auge da taxa de desemprego durante a recessão iniciada em 2008, a taxa de desemprego atingiu 10% em outubro de 2009. Demorou um ano de quando começou o agravamento, ali, o colapso financeiro da Lehman Brothers, para crescer e chegar até 10% de desemprego. Estava numa faixa maior, já estava 6,5%, 7% quando começou a crise em 2008. Quer dizer, subiu 3 pontos percentuais e para voltar ao pleno emprego, só para ter uma ideia, o Obama era presidente ali em outubro de 2009, ele entregou, que estava 10%, ele entregou para o Trump com 4,7% a taxa de desemprego e o Trump manteve essa queda. Foi uma década para você conseguir trazer de volta o emprego. E agora, em 2 meses, você tem um aumento de 11 pontos percentuais, algo que praticamente nunca visto desde a depressão econômica americana nos anos 30, atingindo esse patamar de 14,7% de desemprego. Pois é, Guga, só para ilustrar isso aí que você está dizendo, né? O detalhe é o mês de abril, né? Porque eu estava vendo uma projeção que foi divulgada, foram 700 mil postos perdidos em março e 20 milhões em abril. Quer dizer, abril veio arrasando, né? 20 milhões é algo que nunca aconteceu. Quando você olha os gráficos num momento de recessão, você vai perdendo, começa a perder 300 mil no mês, 500 mil no outro, e vai caindo e vai aumentando a taxa de desemprego. 20 milhões, e tem que lembrar de 2 detalhes, viu, Nonato? Porque a taxa de desemprego é medida pelas pessoas que procuraram emprego naquele mês, durante um período ali que eles marcam. Em geral, eles fazem a pesquisa durante a semana do dia 12 do mês anterior, né? Então, foi na semana do dia 12 de abril que eles fizeram essa pesquisa. Mas muita gente está desempregada. A gente viu ali, que você comentou no começo, 33 milhões pediram auxílio-desemprego e muitos ainda enfrentam dificuldade com o processo burocrático. Esse número vai aumentar ainda. Só que eles não procuraram necessariamente emprego por alguns motivos. Um deles, desalente. Você não imagina que você vai conseguir emprego. E um outro é que as crianças estão sem escola. Então, muitas pessoas perderam o emprego, mas tem que cuidar dos filhos que não estão na escola, então nem dá para ela procurar emprego. E essa taxa pode aumentar, tende a aumentar ainda mais no mês de maio. Agora, diferentemente da Grande Depressão, você vai ter algo que vai mudar esse cenário. Quando reabrir, pelo menos parte do comércio, alguns restaurantes, claro que não vai ser como anteriormente, mas vai haver uma certa geração de empregos, né? Assim, desse percentual, um número relevante vai conseguir se recolocar dentro do mercado de trabalho, mas claro que num patamar insuficiente para voltar a uma taxa de desemprego normal, ainda que alta, que seria 10%, 11%. Dificilmente volta para esse patamar, mas por mais que ainda suba um pouco mais em maio, junho, a tendência é que depois comece a cair, não como na época da Grande Depressão, que foi subindo, subindo e subindo. Agora,
talvez esse seja o principal desafio, né, o Guga? Porque talvez assim, a gente fala que óbvio que o tratamento para a Covid, a vacina, é o principal desafio dos governantes neste momento, né? Mas isso é um problema global e mundial, e outros países também vão sofrer com o problema do desemprego. Mas quando a gente olha para Estados Unidos, que tem a perspectiva de uma eleição para novembro, por enquanto está mantida, talvez seja o principal desafio do futuro governante americano como reaquecer essa economia, como tentar de novo puxar para baixo esse índice de desemprego que chega a esses 14%, né? O presidente no ano que vem, seja ele o Trump, seja ele o Joe Biden, seguramente vai ter isso como principal objetivo, né, de tentar reerguer a economia dos Estados Unidos. Não será uma tarefa fácil, talvez seja necessário algo do patamar do New Deal, Nonato. É gigantesco o problema, é global, é no mundo inteiro. A gente não sabe qual vai ser a repercussão, o impacto na sociedade americana, na política americana, também de uma taxa de desemprego nesse valor, sem falar na quantidade absurda de mortos na pandemia. A gente já fala em mais de 70 mil, 75 mil nesse momento, e esse número vai continuar crescendo. Claro que talvez ainda no mês de maio de uma forma acelerada, mas depois disso, ainda que desacelerada, vai crescendo. E claro que por mais que culpem a culpa, assim, não dá para negar que houve um fiasco no lado americano. A gente vai entrar em um momento de enorme incerteza. É um pouco diferente de 2008, que foi um momento que a gente viveu, por isso que acho que vale a comparação, que foi um momento da pior... Está mais recente, né? Da mais recente recessão econômica, que não foi do tamanho dessa, e entrou ali o Obama com ares novos, uma coisa nova, que trabalhou bem com o final da administração Bush, mas mesmo assim enfrentou muita dificuldade. Foi algo bastante lento para conseguir. Então será uma tarefa árdua, mas seguramente vai ser... eu acho que o futuro governo vai ter duas prioridades acima de tudo: a economia e a saúde, e a educação correndo por fora, porque a crise educacional que a gente observa, as crianças sem irem para a escola, a questão das universidades fechadas, isso também é algo que eles terão que lidar com muita... vai ser difícil, não será algo fácil. O Guga se referiu ao New Deal, que foi aquele pacote pós-crise de 1929 do presidente Roosevelt, né, para otimizar e melhorar a economia na época da depressão, da Grande Depressão de 1929. O Guga, em relação aos números, você falou que estamos chegando aí na casa dos 75 mil mortos, né, nos Estados Unidos, já estamos nesse patamar, e mais de 1 milhão de casos. E a Flórida reiniciou um processo de abertura nessa semana, porém viu também, ao mesmo tempo, aumentar o número de mortes pelo coronavírus. Na terça-feira, por exemplo, foram 113 óbitos registrados, e aí, obviamente, vem a crítica em cima dessa reabertura. Ao mesmo tempo, eu conversava até nessa semana com o Kennedy aqui na CBN, e ele chamava atenção para a pressão que existe hoje aí em torno da reabertura econômica, porque mesmo com esse volume grande de casos e de mortes, a gente tem esse dado que a gente apresenta aqui agora, que você trouxe a respeito do desemprego, que faz com que as pessoas relacionadas ao setor econômico pressionem pela reabertura. E na Flórida tentaram reabrir, não deu muito certo, mas o fato é, alguns locais estão tentando reativar a economia aí também, né? Estão, Leonardo, mas o grande problema é o seguinte: ninguém é contra a reabertura econômica. Todo mundo quer que a economia reabra o quanto antes, mas há uma diferença entre dois grupos. Há um grupo que quer que reabra imediatamente, e um outro grupo, que é o grupo que acredita na ciência, o grupo pró-ciência, que avalia que você tem que abrir, mas abrir quando a situação estiver controlada, que você tiver o controle da pandemia, quando você estiver num cenário mais próximo do que é a Coreia do Sul, do que era a Coreia do Sul desde o início, ou do patamar que alguns países conseguiram atingir, a Nova Zelândia, a Alemanha, a Noruega. Os Estados Unidos ainda não atingiram esse patamar. Quem está mais próximo é o estado de Nova York, que visivelmente passou do pico da doença, quando morriam de 700 a 800 pessoas por dia, e agora é um número bem menor, embora ainda elevado, na faixa de 200
a 250. Nova York entende que você ainda precisa reduzir mais esse número, você precisa reduzir o número de casos, você precisa aumentar ainda um pouco mais a testagem, que tem aumentado bastante, para conseguir reabrir a economia, podendo, se surgir um surto em determinada escola, em determinado prédio, você rapidamente consegue testar todo mundo, você consegue rastrear os casos, você consegue controlar, agir como a Coreia do Sul. Por enquanto, nem Nova York chegou nesse patamar. O grave é que estados como a Flórida ainda estão na trajetória exponencial de subida da doença. Quer dizer, não há controle nenhum. Você simplesmente fechou por 2 semanas, e reabre e você volta para o cenário de 2 semanas anterior. E não avança. Eles não usaram um período de fechamento para avançar. Essa que é a gravidade desses estados que abrem antecipadamente e que no Brasil o próprio presidente Bolsonaro tem dificuldade para entender que todo mundo quer abrir, mas você precisa abrir com segurança. Por quê? Suponha que abra aqui em Nova York os restaurantes, aí as pessoas vão aos restaurantes, estão infectadas, abre as escolas, aí as pessoas veem que os filhos voltam para casa infectados, os pais ficam doentes. Aí as pessoas vão ficar muito mais relutantes de enviar os filhos para a escola. Você vai ter uma segunda onda. Vai ter uma segunda onda. Por isso que você tem que reabrir quando houver o controle. Quando você tiver como a Nova Zelândia, que não tem mais nenhum caso, ninguém está sendo infectado por casos domésticos, mesmo na Coreia do Sul, Taiwan, e ninguém morre mais de Covid-19. Isso significa controle. Você tem um problema, um risco de segunda onda, mas está controlado. Se tiver um problema, você age rapidamente. Pode ser que, como foi Singapura, começou a crescer, pegue e age. Hong Kong começou a crescer um pouco, pegue e age. Japão também. Mas se você não está nesse patamar, não dá para você querer agir dessa forma. A Flórida ainda está tendo milhares de casos novos e muitas mortes diariamente. Não só a Flórida, como outros estados que estão reabrindo antes da hora. Saiu uma informação na sexta-feira, ontem, Guga, de que a China está apoiando a criação também de uma comissão que seria liderada pela Organização Mundial da Saúde para avaliar uma resposta mundial ao coronavírus. Acho que isso vem muito em cima ou na esteira daquela pressão americana, né, em torno de uma investigação do surgimento disso lá na China. Então, os chineses estão dizendo que apoiam qualquer iniciativa da OMS, óbvio, no pós-pandemia. E a gente falou de Coreia também. O futebol sul-coreano retornou nessa sexta-feira, num cenário estranho, né, para a gente que está acostumado a ver o futebol de um jeito, porque os jogadores testando a temperatura à beira do gramado, aqueles que eram reservas ficaram com máscaras, comissão técnica também. O jogo foi 1-0 para o Jeonbuk, que enfrentou o Suwon, lá na cidade de Jeon, e foi a primeira pela K-League, né, a Liga da Coreia do Sul. Foi 1-0, o gol foi no finalzinho, e aí aquela comemoração muito fria, né, com soquinhos e tal. O detalhe é que na hora do jogo, aí não tem jeito, né? Porque é um esporte de contato, todo mundo tem que estar junto. A Coreia do Sul fez muito bem a sua lição de casa e já pôde reabrir o seu campeonato agora, algo que é pensado nesse momento por ligas europeias, Guga. Reabriu o futebol, reabriu o beisebol, que também é popular no país. E tem uma questão, como o beisebol não está tendo a temporada aqui nos Estados Unidos, justamente por causa da pandemia, muitos americanos começaram a acompanhar o beisebol na Coreia do Sul, porque eles querem ver algum esporte na TV que não seja videotape, né, que seja atual. Mas eles realmente abriram, agora a Europa começa a seguir no mesmo caminho, com mais cautela. A Bundesliga da Alemanha talvez seja a primeira a retomar as atividades. Claro que a Alemanha, insisto, tem um controle maior da doença, né, da pandemia, embora longe de estar no patamar da Coreia do Sul. A Alemanha ainda não chegou nesse patamar. É um desafio, é muito complicado, como o Fernando Calas, da Sport TV e do Diário AS escreveu, os jogadores do Atlético de Madrid, 10 ao todo, né, testaram positivo para a doença, né, Nonato? Entre eles o Renan Lodge, que é brasileiro, exatamente. Exato, é complicado, não será fácil, a gente viu no Flamengo que testou familiares, jogadores, funcionários, mas aos poucos eles vão vendo como reabrir. A NFL, que é a Liga de Futebol Americano aqui nos Estados Unidos, divulgou o calendário da temporada normalmente. Como começa em setembro, eles têm um tempo
grande ainda, tem 4 meses até o início. Claro que eles vão reavaliar até lá, então eles preferem, por enquanto, ir divulgando normalmente. Claro que chegando mais próximo eles vão verificar, há condições de fazer os jogos? Se há condições, será com torcida ou sem torcida? Eu acredito que nesse ano será muito difícil ainda vermos torcedores em jogos esportivos, né, Nonato? Não será. Eu concordo contigo. Uma tarefa fácil. Mesmo as pessoas quererem se arriscar, né? Você iria ver o Palmeiras nesse momento? Claro que não, vou ficar em casa vendo pela televisão. Aliás, essa questão de televisão, esse jogo da Coreia do Sul foi transmitido para mais de 70 países, né? Inclusive liberado em plataformas digitais. Eu estava lendo, até a BBC comprou os direitos de transmissão, e bem em cima do que você disse, porque todo mundo quer ver alguma coisa inédita, né? Não apenas aquelas reprises que têm sido feitas agora. Na Bundesliga pode ser que volte dia 16 de maio, é essa a expectativa, foi acertada até com a Angela Merkel, e nas outras ligas a gente ainda está caminhando, o caso de Itália e também Espanha, com o retorno aos treinamentos, mas ainda sem uma data específica para a volta. E só um apanhado que teve nessa semana, né? O coronavírus matou mais de 150 mil pessoas na Europa. Lembrando que o Reino Unido hoje é o país que mais sofre com essas mortes, ultrapassou a Itália que teve aquele boom logo após a China, e aí todo mundo voltou os olhos para os italianos, depois veio Espanha e França, e agora o Reino Unido aparecendo com mais de 30 mil mortos nessa pandemia, que deixa 150 mil mortos na Europa. Um arraso, né? Assim, você tem terra arrasada diante dessa pandemia no continente europeu. Olha, é chocante mesmo. É impressionante. Só para ter uma ideia, o Reino Unido com mais de 31 mil, a Itália na sexta-feira passou de 30 mil mortos, a Espanha com mais de 26 mil, a França com praticamente 26 mil mortos, a Alemanha com mais de 7 mil mortos, a Bélgica com mais de 8 mil mortos, mas a Bélgica é um caso interessante, as pessoas criticam a Bélgica, só que a Bélgica contabiliza também os casos suspeitos, é o país que tem menos subnotificação, por isso o número tão elevado da Bélgica. As pessoas ficam imaginando que a Bélgica foi caótica, o cenário foi ruim, mas eles, diferentemente de outras nações, eles evitam ao máximo subnotificação, eles querem saber o que aconteceu mesmo. A Holanda, mais de 5 mil, a Suíça, 1.800, enfim, é impressionante, porque a Europa Ocidental, né, uma das regiões mais ricas de todo o planeta. Pensando em países como Reino Unido e França, a Itália e Espanha têm crises econômicas e tal, mas mesmo assim são países ricos, são nações muito ricas. E aí, Guga, só mais um ingrediente, tem a questão do turismo, né? A gente está chegando no verão europeu, e a França, né, que é o principal destino turístico do mundo, imagino que vai sofrer e sofrer demais. Por quê? Porque muita gente que está, sei lá, Estados Unidos ou até mesmo aqui na América do Sul, pretendia ou pensava em passar férias no verão europeu, já desistiu disso, não tem nem como imaginar. Então imagina o impacto que não vai ter, lembrando que o turismo representa 10% do PIB da União Europeia e com 27 milhões de empregos, né? Eu sou um deles, viu, Nonato? O meu sogro e minha sogra convidaram a família toda, tudo pago, para ir lá para a Itália, ali para a região de Nápoles, Costa Amalfitânia, Ischia, Capri. Que maravilha. Complicou, né? Bom, ainda é no começo de setembro, mas provavelmente vamos ter que cancelar a viagem. Muita gente vai ter o mesmo problema. Em primeiro lugar, porque a gente não sabe como vai estar, como vai ser o futuro das viagens agora. Se os países vão permitir entrada, se permitir a entrada, vai ter que ficar em quarentena. Não dá para a pessoa sair de férias e perder 14 dias numa quarentena. A Grécia e a Croácia, que foram países que agiram muito bem para evitar um cenário caótico na pandemia, a Croácia, inclusive, com fronteira com a Itália. O desempenho desses dois países foi muito bom de ambos. E eles são países que dependem muito do turismo, né? Croácia a costa croata, é uma das mais maravilhosas. Maravilhoso. E eles estão estudando maneiras. Eles estão tentando até fazer um corredor de segurança, por exemplo, na Croácia, para atrair o turismo alemão de carro,
porque já é alguma coisa, turismo alemão, turismo austríaco, que são países que também souberam lidar bastante com a pandemia, ali também fazendo um acordo com a Eslovênia, que está no caminho, enfim, eles estão planejando isso. A Grécia também, a Grécia tem um pouco mais de dificuldade, porque fica um pouco mais distante para chegar de carro, envolve cruzar um número maior de países, mas eles estão vendo como eles podem tentar salvar o verão nesse momento. É claro que vai, no longo prazo, vai reerguer, não tem como. A gente sabe que o México foi afetado ali pela gripe aviária 10 anos atrás, e conseguiu se reerguer depois, ou países que tiveram conflitos armados, ou mesmo atentados terroristas, o caso de Israel, da Turquia. Turquia teve uma série de atentados terroristas e conseguiu se reerguer sempre no turismo. E a própria França, pós-Bataclan. Mas agora é um pouco mais complicado, porque depois de um atentado terrorista, você sabe que é questão de meses para voltar ao normal. E você tem um povo local que continua, inevitavelmente, saindo às ruas, tudo. Agora a gente não sabe quando vai ser, mas é um dos grandes problemas de muitos países que vivem no turismo, especialmente os países pequenos. O Brasil, por exemplo, depende menos do turismo externo, e menos brasileiros vão viajar ao exterior, ainda mais com o dólar disparando. Talvez o turismo interno do Brasil tenha alguns benefícios no médio prazo, não no curto prazo, claro, mas no médio prazo. Sim, a pessoa não vai viajar mais para ir esquiar na Europa, mas pode ir para Monte Verde, para Campos do Jordão, claro. Gramado, entendeu? Para as praias do litoral, para Gramado. Você começa a ficar mais por ali, porque facilita também. Você não sabe, num outro país você não sabe se pode entrar. Sim. Você pode ir de São Paulo para o Nordeste de avião, se já é mais controlada a pandemia. Você não vai ter tanta dor de cabeça. No limite, você sabe que você aluga um carro e volta de ônibus, enfim, você consegue voltar com facilidade. Olhando para a África, saiu um dado do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Africanas. A gente tem mais de 2.070 mortos por lá, mais de 54 mil casos das infecções na África. Continua a Argélia com o maior número de mortos. Depois a gente tem Egito e Marrocos e África do Sul nessa sequência como aqueles que têm mais mortos lá na África, no continente africano. E olhando para cá, o Guga, a gente está chegando no final do programa, mas o presidente Alberto Fernandes pensa em fazer já uma espécie de flexibilização na Argentina, progressiva das suas atividades, né? Anunciou que o país vai entrar numa etapa gradual nos próximos dias para tentar flexibilizar essa quarentena. Enquanto isso, no Chile houve um endurecimento após um aumento de contágio de coronavírus, ainda que o Chile também tenha poucos casos, principalmente se a gente comparar com o Brasil. E falando nisso, o próprio Alberto Fernandes chegou a dizer que o Brasil representa um risco para os vizinhos, notadamente conversando com o presidente do Chile e com o presidente do Uruguai. Então, assim, pelo o avanço que a epidemia tomou aqui no Brasil, ou a pandemia, acaba colocando os nossos vizinhos aqui em alerta, e eles parecem que estão bem mais controlados que a gente, né? Muito mais. A Argentina tem menos de 300 mortos, o Chile também, a Colômbia tem um pouquinho a mais, mas está abaixo de 500, o Paraguai com uma performance excelente. O grande fiasco da América do Sul é o Brasil, o Equador e o Chile. São 3 países que foram. O Peru até tenta melhorar, mas assim, que você vê um desastre mesmo no Brasil e no Equador. A Argentina fez a lição de casa. Lá não há movimento negacionista. Converso com o Ariel Palacios, né, da correspondente da Globo News, ele falou, não existe isso. A oposição e o governo se juntaram, as pessoas respeitaram, você acaba tendo os resultados positivos, não tem como negar, independentemente da Argentina ter uma população que seja ao redor de 5 vezes menor do que a do Brasil, eles estão com mais ou menos 1/30 do número de mortes do Brasil. Quer dizer, se você levar em conta, 6 vezes menos do que no Brasil e com muito menos subnotificação. Então, eles fizeram a lição de casa, agora eles podem começar a reabrir. Era algo assim, é algo difícil de entender o que acontece no Brasil e em alguns lugares dos Estados Unidos, especialmente quando você vê líderes políticos, que é um momento, por exemplo, você vê o Netanyahu, que estava morto politicamente, ele assumiu uma liderança em Israel durante o início da pandemia, entendeu que era um problema de saúde, e ele conseguiu ali, vai continuar como primeiro-ministro. E vários líderes entenderam
entenderam isso. Você tem o apoio da população nesse momento. Ninguém culparia o Bolsonaro pela crise econômica. Agora, pela crise da saúde, as pessoas vão culpá-lo. Entendeu? Porque é isso que não dá para entender. É muito curioso. E a Argentina fez a lição de casa. O Fernandes fez, e sai forte. Exato, sai fortalecido era isso que eu ia dizer. E aí a gente tem que dar razão a ele nessa flexibilização e, obviamente, em chamar a atenção para o problema verificado aqui no Brasil. Guga, vamos fechando por aqui o nosso Mundo em Meia Hora desta semana, com os principais destaques do mundo, ainda voltados para a pandemia do coronavírus, porque não tem outro jeito, esse é o principal assunto. Obrigado, Guga, bom fim de semana. Terça-feira nos falamos no Rodada das 6. Combinado, e um abraço, Nonato, um abraço a todos.